Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos amados irmãos, estamos iniciando mais uma semana em oração, em sintonia com a Santa Palavra de Deus. Nessa segunda-feira, nos colocamos na presença de Deus, deixando Deus agora tomar conta do nosso ser. Que o meu pensar, que o meu agir seja sempre para o teu louvor, Senhor, para o teu serviço, na missão que tu nos confiaste, nos concedendo a graça de sempre seguir os seus ensinamentos. Amados irmãos, a graça de hoje, que eu seja mais coerente e fiel ao projeto de Deus. Coerente e fiel ao projeto de Deus. A leitura de hoje do Santo Evangelho está em Marcos 11, 12, 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém no templo e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando voltava de Betânia, Jesus sente fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava alguns frutos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, mas não era o tempo de figo. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma desses figos, e os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus encontrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Eles não deixavam ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está nas Escrituras, minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês fizeram dela a troca de ladrões. Os chefes, os sacerdotes, o doutor da lei, ouvindo isso, comentaram e procuraram um modo de matá-lo, Jesus. Mas tinha medo de Jesus porque as multidões estavam maravilhadas com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, já nos aproximamos do início dessa quarta-feira aqui próxima agora, ao Quaresma, tempo de oração, tempo de jejum, da caridade, entrar no nosso deserto. Olha aqui, no início do Evangelho, Jesus continua saindo, passando por diversos lugares. E ele sente fome. Aqui diz o Santo Evangelho que ele avistou uma figueira e foi até lá para ver se tinha alguns frutos. Chegou lá, não tinha nenhum fruto produzido nessa figueira. Aí Jesus, aqui que ele diz que essa figueira, que ninguém coma mais figo desse figo dessa figueira. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o que isso nos quer dizer também para nós no dia de hoje? Uma sociedade estéril, incapaz de produzir frutos. Na época de Jesus, essa sociedade era estéril, incapaz de produzir frutos. Ainda hoje também vivemos numa sociedade que é estéril, incapaz de produzir frutos, vive só de aparências, mas não tem a graça de partilhar e dar de comer àquele que tem fome. A fome da palavra de Deus, transbordando de amor, de alegria ao próximo, mas vive só de aparência, Vive só de aparência, como vivia também os fariseus da vida do tempo de Jesus. Mais adiante, Jesus chega no templo. O templo era um lugar de oração,
de vivência da fé e tudo. O que é que Jesus encontra? Encontra lá um comércio, né, de exploração daquele povo, dos comerciantes com aquele povo mais simples, e Jesus se revolta. Uma revoltada de Jesus é uma revolta de obediência à casa do Pai. E ele pega, assim diz em outra passagem, um chicote mesmo, derruba as mesas, cadeiras dos vendedores, expulsa e diz: a minha casa é uma casa de oração, não é uma casa de comércio. Por isso que Jesus causou, assim, durante a sociedade da época, muitos ciúmes, invejas e até revolta, porque Jesus tinha um propósito de vida. Jesus mexe assim com todas as escrituras, a estrutura da sociedade na época, a sociedade religiosa, né? No tempo, que é usado para explorar o povo, e ele vem assim, expulsa as pessoas. Amados irmãos em Cristo Jesus, hoje também o que pegamos um pouco desse evangelho, dessa passagem do evangelho também, Jesus muitas vezes encontra também os nossos templos. Primeiro o templo, né, que é a morada de Deus, que é o nosso coração, como cheio de ira, de raiva, de ambição pelas coisas, pelo dinheiro, pelo ter, pelo poder. E Jesus chega e quebra tudo isso. Às vezes chega no sofrimento também, que Jesus, né, vem até nós dando testemunho com exemplo, mas às vezes também em nossa paróquia, né, nossos movimentos pastorais, na casa de Deus. Muitas vezes nós agimos também como esses fariseus, queremos fazer da casa de Deus uma casa de comércio, né? De conversas, de diálogo. Muitas vezes nós dirigimos a casa de Deus, que é uma casa de oração, de modo especial, né, nos dias de domingo, dia santo do Senhor, e chegamos lá, tantas conversas paralelas, que não devia ficar à parte um pouquinho, né? Mas dentro da casa de Deus não. E às vezes nós também não aceitamos, né, aquilo que Jesus quer nos falar. Que eu seja mais consciente e fiel ao projeto de Deus. O projeto de Deus é um projeto de amor, de caridade, de bondade. E Ele também nos chama a dar esse mesmo testemunho com os irmãos. Amados irmãos e irmãs, que nós tenhamos mais zelo pela casa de Deus, que nós possamos ter mais zelo e ser obediente com a santa palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, pedindo ao Espírito Santo que nos dê luz, para que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e dali tirar bons frutos, né, a cada instante. Aqui também simboliza a figueira que produz frutos, a santa palavra de Deus, né? A palavra de Deus jamais fica sem produzir frutos. Que nós sejamos nessa figueira que produza frutos na minha vida e na vida do próximo, sobretudo aqueles que mais precisam, na minha comunidade. Por isso agradecemos a Deus pelo dom da vida, agradecemos a Deus, quero de antemão agradecer a Deus pelo momento vivido na comunidade nossa, né? Na despedida de Padre, a última missa de envio ao Padre João Batista, que produziu fruto em nossa comunidade, agora vai produzir frutos, né, na outra paróquia lá na Nigéria Moab. Que Nossa Senhora patrocine, ilumine e dê força a eles. E nós que ficamos aqui também possamos produzir frutos, né, na palavra de Deus, sendo realmente fiel a esse projeto de Deus, na vida, dando nosso testemunho verdadeiro, né? Não testemunho falso, de hipocrisia, verdadeiro, com uma simples gesto. Não precisa de tantas coisas, né? Muitas vezes muitas queremos nos aparecer, mas quem deve aparecer, quem deve triunfar é a pessoa de Jesus. Que a Sagrada Família nos ajude, né? Nos ajude a vivenciar sempre os dons que Deus nos concede em prol da vida, em prol, né, de Jesus Cristo e também de nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos mergulharmos sempre nessa palavra de Deus e meditarmos também os Salmos 31, 32, né? E agora, no nosso cantinho do nosso coração, na tua casa, onde você esteja, vamos mergulhar na palavra de Deus, deixar que Deus fale conosco através da tua palavra.
Um abraço e até uma próxima oportunidade, se Jesus assim nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima.